Olha, quando se fala em Iemanjá, a primeira imagem que vem à mente é a da rainha do mar, não é? Mas a verdade é que, na teologia da Umbanda, o papel dela vai muito, mas muito além. Hoje, a gente vai usar o código de Umbanda para desvendar a essência dela como um princípio divino. Vamos nessa? E, para começar, nada melhor do que essa imagem, que vem direto da nossa fonte. Essa é a representação de Iemanjá que vai guiar a nossa conversa. É daqui que a gente parte para entender o trono feminino da geração. Então, aqui está o ponto central de tudo. Na teologia da Umbanda, Iemanjá não é só uma divindade das águas. Ela é o próprio princípio divino da geração. E a função primordial dela, proteger, amparar a maternidade em todas as formas que ela possa ter. E é justamente por isso que ela recebe o seu título mais importante, a Mãe da Geração. É aqui que a gente começa a entender como ela interage com outras forças divinas para dar início à vida. Pensa nisso como uma verdadeira dança cósmica. De um lado, Iemanjá é a água que vivifica, sabe? Aquela energia que dá o sopro inicial da vida. E do outro lado, como seu par, a gente tem Omolu, que é a terra que amolda, que dá forma, que dá estrutura para essa vida. Um simplesmente não funciona sem o outro. E essa parceria abre a porta para um conceito que é fundamental na Umbanda, a dualidade dos polos magnéticos. Vamos ver de perto como Iemanjá e Omolu representam essa dinâmica que cria tudo. Olha só como a teologia organiza isso de um jeito bem claro. Iemanjá é o polo magnético positivo, aquele que expande, a água que dá o start, sabe? Já o Omolu é o polo magnético negativo, que concentra, que firma, a terra que estabiliza. Os dois juntos, eles formam a linha da geração. É o equilíbrio perfeito entre a mãe e o pai da vida. E é aqui que a coisa fica ainda mais fascinante. Porque a Iemanjá não é uma entidade única, fechada em si mesma. Pense nela como um trono essencial que se projeta de maneiras bem específicas. Vamos entender como é que isso funciona? E o número-chave para entender isso é esse aqui, 7. A energia de vida de Iemanjá se projeta e acaba criando 7 polos magnéticos diferentes. E são eles que dão origem às 7 Iemanjás. E aqui tem um detalhe que é super importante. Todas essas 7 projeções são positivas. E Iemanjá, como próprio princípio da geração, irradia a sua energia criadora para fora. Ela não absorve, ela só emana. E é assim que ela cria essas 7 regentes. Certo, mas como isso acontece na prática? É um processo chamado de entrecruzamento. Imagina só. Primeiro, a energia pura da geração irradia de Iemanjá. Aí, essa energia se encontra, se funde com a corrente eletromagnética de outro orixá, como a fé de Oxalá ou a justiça de Xangô. E dessa fusão, dessa mistura, nasce uma Iemanjá específica, uma regente com uma função toda própria. E o resultado desse processo todo está aqui. As 7 Iemanjás regentes. Por exemplo, quando a geração de Iemanjá se cruza com a fé de Oxalá, o que a gente tem? Iemanjá cristalina. Quando se cruza com o amor de Oxum, surge a Iemanjá mineral. Cada uma delas atua como uma mãe num campo específico da nossa existência. Incrível, né? Ok, a gente mergulhou fundo na teologia, mas fica a pergunta, como é que os fiéis se conectam com toda essa energia divina na prática? Bom, muitas vezes a resposta está ali, na beira do mar. Então, a grande questão é essa. Como é que essa estrutura divina, que parece tão complexa, se traduz em rituais, em atos de devoção que a gente pode ver e sentir? Bom, uma das formas mais famosas, sem dúvida, é a oferenda. A nossa fonte descreve uma lista bem específica de itens. Tem velas com cores simbólicas, champanhe, comidas doces como manjar e arroz doce. E, claro, flores. Cada coisinha ali tem um significado. E tudo é entregue ao mar, que é o grande domínio de Iemanjá. Mas não é só a oferenda. Tem também o preparo do Amaci, a chamada água de Iemanjá. É basicamente um banho ritualístico para a cabeça. Se prepara com água de fonte, pétalas de rosas brancas e erva cidreira, tudo macerado. E o mais interessante, a mistura fica curtindo por 7 dias, absorvendo as energias espirituais para purificar e conectar a pessoa. E para a gente fechar, essa citação do texto amarra tudo de um jeito perfeito. No fim das contas, não importa se a Iemanjá é essencial ou uma de suas 7 manifestações. O propósito é sempre o mesmo: atuar como mães da criação.
estimulando em todos os seres aquele sentimento de cuidar, de nutrir, de gerar. E isso leva a gente a pensar, não é? Como esse princípio da geração se manifesta nas nossas próprias vidas.